Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Quando a irmã Norma fez a abertura aqui, eu fiquei feliz, porque nós estamos no mesmo espírito. E o assunto que nós vamos tratar é uma continuação da mensagem que eu preguei sobre a mulher samaritana. Eu quero ler os primeiros 3 versículos do capítulo 55, que nos diz assim: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos ler o versículo 3 juntos? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu quero, nesta noite, irmãos, falar desse convite que o Senhor faz para cada um de nós, quando logo no primeiro verso Ele nos diz assim: vinde às águas. Vinde às águas. Semana passada eu preguei sobre a mulher samaritana, que ao meio-dia foi buscar água no poço. O Senhor Jesus estava ali, tinha acabado de chegar, e ele pediu um pouco d'água. Ele teve uma conversa terapêutica com aquela mulher que tinha a sua alma toda ferida, a sua alma cheia de dores, cheia de cicatrizes, uma alma que chorava por dentro e não sabia qual era a sede que ela mesma tinha. Agora, nesse texto que nós abrimos, o profeta Isaías, ele, trazendo essa mensagem ao povo de Deus, ele mostra como é o desejo do nosso Deus com respeito a cada um de nós. Meus irmãos, nós declaramos o que está escrito na Bíblia, quando diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu só consigo expressar o meu amor a Deus porque, antes de tudo, Ele deu o primeiro passo. O nosso Deus é um Pai tão bom que nós merecíamos o castigo eterno, e Ele deu o primeiro passo para que nós pudéssemos, em Cristo, ter a reconciliação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com o nosso Pai. Mas tudo veio dele. Nós não fizemos nada, tudo vem do Pai para nós. E agora, nesse texto clássico da palavra de Deus, é Deus mesmo que está dizendo a nós: ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso, porque de uns 10 dias para cá, o Espírito Santo tem falado muito sobre águas. Já sonhei com águas, já acordei pensando em música com esse tema. E quando eu abri o texto semana passada para estudar sobre a mulher samaritana, isso continuou borbulhado dentro de mim. E hoje, quando estava meditando na palavra do Senhor, esse assunto veio novamente, e eu quero discorrer mais um pouquinho sobre esse assunto. Nós sabemos, irmãos, da importância da água na nossa vida. Inclusive, há um ditado que diz que a água é vida. Quando alguém vai comprar um terreno, uma propriedade, um sítio,
uma das primeiras coisas que se analisa é se naquele terreno tem facilidade para água, ou se aquele terreno tem água própria. Onde tem água, o terreno é mais valorizado. Se o terreno não tem água, então ele perde um pouco do seu valor, porque essa água vai ter que chegar ali de alguma maneira. Então a água pode tornar uma propriedade mais preciosa ou não, na ausência dela. E todo mundo aqui sabe, especialmente nesses dias de calor, qual é de fato a importância da água. Quando você está com sede, só a água é capaz de matar essa sede. Quando você tem sede, você pode até tomar um refrigerante que vai resolver um pouco essa vontade sua de matar a sede, mas ele engana você. O refrigerante tapeia você. Nada mata mais a nossa sede do que uma água, especialmente se a água é aquela água fresca num dia de calor. E eu estava vendo há um tempo atrás que uma das coisas que o marketing faz para quem vende bebida, seja um refrigerante, um suco ou uma lata de cerveja, seja a marca que for, eles colocam aquela lata ou eles colocam aquele invólucro como se estivesse suado, porque a nossa mente, ao olhar isso, nós na hora desejamos tomar e provar daquele líquido, mas nada mata a nossa sede como uma água fresca, Então o Senhor diz assim: ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Semana passada nós aprendemos que Ele é a fonte da água viva. Jesus disse que se a mulher samaritana, tivesse bebido dele, ela iria experimentar uma fonte de água viva dentro dela. E depois, quando terminou aquela conversa, nós somos testemunhas, ao lermos o Evangelho do Senhor, de que ela teve o milagre dessa fonte jorrando dentro de si, e o resultado disso é que ela saiu, voltou para a sua família, contando que havia encontrado o Messias, o Cristo vivo, o Cristo que tem água para matar a nossa sede. É muito interessante, meus irmãos. Nós falamos agora que a água é vida, e você já viu uma pessoa que fica desidratada? O nosso organismo reage à desidratação. Se a desidratação não for estancada, como é que isso termina? Termina em morte. Você já observou que mesmo um corpo, quando já morto, ele entra em estado de decomposição, tudo que é água nele vai se desfazendo. Depois, quando você vai fazer uma exumação de um cadáver, só tem o que ali? Os ossos sequinhos. Por quê? Porque a água saiu dali. Se a pessoa não estancar essa situação, ela vai morrer. E quando você está no deserto, se tem uma coisa que alguém deseja no deserto, é beber uma água fresca. Você já viu isso muitas vezes em filme. Eu não sei se você já esteve em alguma área desértica, mas basta você ir aqui à praia num dia de sol e ficar ali meia hora, e você vai sentir um desejo intenso de tomar água, ou de se refrescar chupando picolé, ou alguma coisa gelada que te refresque o corpo. Dentro da vida da igreja, nós temos um problema, que é o problema da anemia espiritual e o problema das pessoas estarem espiritualmente desidratadas. Um crente desidratado é justamente aquele crente que vai perdendo a vida no meio da vida da igreja. Essa expressão talvez você já tenha ouvido eu falar algumas vezes, a vida da igreja. A igreja é um organismo vivo, é um corpo. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Cada um de nós aqui tem uma função desse corpo chamado igreja, mas a igreja não subsiste por si mesma. A igreja subsiste em Cristo.
Em Cristo nós podemos dizer e afirmar que nós somos um. Mas se faltar a água, que é a presença de Deus na nossa vida, nós vamos morrer. Você já viu crente seco? Não estou dizendo fisicamente seco, mas aquela pessoa que começa a murmurar, a reclamar, parece que o foco dessa pessoa só consegue fitar aquilo que é negativo. É uma pessoa que está espiritualmente desidratada. Porque qual é a diferença de alguém desidratado para alguém que está bem hidratado? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você estiver cheio das coisas de Deus, você vai exalar Deus. Você vai exprimir Deus. Você vai expressar Deus em todas as circunstâncias. Você sempre vai ter uma palavra de vitória. Então não dá para viver sem água. Onde a água chega, a vida chega. Quando nós lemos, irmãos, já ouvimos aqui algumas vezes a mensagem sobre o Vale dos Ossos Secos, que está lá em Ezequiel 37. Quando Deus leva o profeta Ezequiel e mostra para ele um vale de ossos secos. E quando Ezequiel começa a contemplar aquele vale de ossos secos, ele diz que ele viu os ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Dava para você esfarelar de tão seco que estavam aqueles ossos. E o Senhor perguntou para Ezequiel: Ezequiel, você acha que desses ossos pode suscitar vida? Ezequiel disse: tu sabes, Senhor, tu sabes. Então Deus deu uma ordem para ele. A ordem é: Ezequiel, então profetiza a vida sobre os ossos. Isso é uma coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus sobre como mudar as circunstâncias ao nosso redor, a começar da nossa própria casa. Nós cantamos aqui: minha casa será abençoada. Uma casa abençoada é a casa onde o Senhor Jesus se faz presente, onde o Senhor Jesus não tem reservas, onde Ele tem liberdade para ir e vir, para agir e nos controlar. Todos nós aqui, irmãos, gostamos de citar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Nada me faltará a quem? Nada nos faltará se for o Senhor que levar você, que vai conduzir você aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Se Ele não conduzir você, você vai ter muita falta. O problema é que dentro da igreja hoje, as pessoas sabem declamar o Salmo 23, mas não querem ser conduzidas e guiadas pelo pastor do Salmo 23. Só pode ser conduzido se a pessoa disser: guia-me pela vereda da justiça, guia-me às águas tranquilas, guia-me aos pastos verdejantes. E quando nós ouvimos essa palavra e esse convite que nós fazemos a Deus, o que eu quero dizer a Deus quando eu digo guia-me? Eu estou pedindo a Deus para Ele dirigir a minha vida, mesmo que isso me contrarie em algum momento da minha existência. Por conta dessa situação, meus irmãos, muita gente não quer ter sua vida conduzida pelo senhorio de Cristo. E se permitirmos que a vida fique assim, como o povo de Deus, nós vamos então secando, nós vamos perdendo o nosso vigor espiritual, nós vamos perdendo a nossa energia espiritual. Essa palavra está muito em voga, a palavra energia, mas não é outra coisa, porque nós somos de fato um amontoado de células. O nosso corpo é um campo, nós temos um campo bioenergético. Esses dias eu falei aqui da descoberta, se não me engano foi na Rússia, quando fotografaram na transição de 60 para 70, fizeram a primeira foto Kirlian, que é aquela foto que você pega uma pessoa, fotografa ela e você vê no entorno do corpo da pessoa tem uma aura colorida. E essa aura, foi descoberto que dependendo da cor da nossa aura se descobrem enfermidades.
Então, os irmãos, imaginem os demônios que são seres milenares e que conseguem olhar o nosso corpo bioenergético. Eles sabem onde nós estamos doentes ou não. Isso é muito sério. Então, deixar o senhorio de Cristo reinando em nossa vida é a melhor escolha que nós podemos fazer. Então o Senhor diz: ó vós que tendes sede, vinde às águas. É um convite do Senhor. Ele não está ordenando, Ele está nos convidando de maneira gentil e de maneira educada. O Senhor Deus é gentil e educado. Ele não nos força a fazer nada daquilo que nós não queremos fazer. Ele vai dando espaço, Ele convida: se não está com sede, venha a mim e beba. Os irmãos de Jesus criticaram Jesus, tomados por ciúme. Chegou uma hora, eles disseram assim: ó, vai ter lá em Jerusalém a festa da Páscoa. Você não quer mostrar um pouquinho que você tem poder? Por que você não vai falar? Lá em Jerusalém é que é a vitrine, vai lá para Jerusalém. E Jesus ouviu aquilo e foi. E quando Jesus chegou em Jerusalém, havia um costume naquela ocasião. As crianças, querendo receber uma moedinha, elas ficavam no meio da praça com um vaso pequeno com água fresca. E eles diziam assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. E as pessoas que iam chegando cansadas, suadas, iam até aqueles meninos, tomavam água, aí davam uma moedinha para cada um. Eles se alegravam com isso. Jesus pegou essa palavra daquele costume e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. É um convite, não é uma ordenança. A ordem do Senhor Jesus, ela parte do ponto em que nós nos colocamos como servos dele. Mas enquanto não estamos na posição de servos, estamos na posição de filhos. Ele diz: venha. Ele convida, ele não manda. Os irmãos estão entendendo a diferença, irmãos? Isso é brutal para a gente poder internalizar essa palavra, para que ela gere vida em nós. A Norma, abrindo o culto hoje, ela citou aqui no Salmo: como suspira a corça pelas correntes da água, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. Então, se você pega todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ó todos vós que têm sede, vinde às águas. É um convite do próprio Deus para nós irmos a Ele. E olha, irmãos, nós estamos vivendo num tempo de apostasia. As pessoas estão abandonando a fé. As pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado. E Deus continua a nos convidar para que a gente se aproxime dele, para que a gente beba dele. Depois ele fala uma coisa, eu quero que você volte lá para Isaías 55. Ele diz assim: e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Por que o Senhor diz isso? Porque o que Ele tem para nós é de graça. Tudo foi pago na cruz do Calvário. Tudo foi pago, a gente não tem que fazer nada. Mas parece que existe um certo prazer, irmãos, das pessoas em ficar pagando preço, tem que pagar preço. Irmãos, está tudo pago. Nós não alcançamos a bondade e a misericórdia de Deus pagando preço. Nós alcançamos a bondade e a misericórdia de Deus obedecendo a Ele. Você quer ver uma coisa? Será que Deus vai me ouvir mais quando eu subo um monte do que quando eu me ajoelho aqui? Não, pastor, se eu subir lá no monte, a comunicação lá é direta, não tem teto, o céu está aberto. Não, irmãos. O que a mulher samaritana perguntou para Jesus? É aqui que nós devemos adorar ou em Jerusalém? O que Jesus diz? Não é aqui nem lá. Meu Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Mas só iremos adorar se nós estivermos cheios de vontade de beber daquilo que Ele mesmo é, fonte de águas vivas. Amém, irmãos? Continua aqui.
Capítulo 55. Comprai e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Comprai o quê? Comprai vinho e leite. Agora, depois que você enche a sua vida com as águas que vêm do limiar do trono de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, que você começa a encher sua alma com essa água, a sua vida começa a ficar como um campo verde. Sua vida antes era um deserto. Agora sua vida começou a verdejar. E depois que sua vida começou a verdejar, começou a nascer vida, porque ali foi hidratado, o que acontece? Ali agora você pode colocar um gado no campo. E o gado vai produzir leite. E leite fala sobre a vida. Leite fala sobre a nossa sobrevivência. Mas você, nesse campo agora que tornou a sua vida, você vai também poder plantar a sua vinha. Dali você vai poder usufruir dos benefícios da vinha. E o que isso tem a ver conosco hoje? Na hora da sede, não adianta você beber leite, nem você beber vinho. Na hora da sede, adianta você beber água. Se não houver a água que vem do trono, não haverá leite, não haverá vinho. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não valorizamos nada que é de graça. Não valorizamos nada que é de graça. O Senhor diz: está com sede? Venha, beba de graça. Mas nós não valorizamos o que é de graça. A maior parte de nós aqui usa muito pouco a praia. Eu, por exemplo, moro a 2 quadras da praia, 3 no máximo. A pastora Rita mora a 2 quadras. Você vai à praia todo dia? Mas não? Mas por quê? Está do lado aqui. Mas por que o mineiro nas férias ele anda 500 quilômetros e vem para cá tomar banho? Ele não tem isso. Quando você não tem, você valoriza. Mas quando a coisa é de graça, você não dá valor. O Senhor diz: filho, você não tem dinheiro, não precisa. Comprai sem dinheiro, sem nada. Tome, já está pago. E eu me lembro da história. Escuta essa história, que coisa interessante. Havia um homem peixeiro nos moldes antigos que chegava na praia, pegava seus peixes, colocava na sua caixa de leite. Isso lá perto da minha casa tinha uma situação dessa. Durante pelo menos 20 anos eu presenciei. Eu não sei o nome do peixeiro, mas todo dia 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, estava lá: peixeiro, olha o peixe. Aí você via um vizinho ou outro. Minha mãe comprava muito pouco peixe, era mais frango, mas eu via lá o peixeiro, todo dia passava na nossa rua. E esse peixeiro, teve um dia que ele foi para sua aldeia vender peixe, e aquele dia o mar não estava para peixe. As pessoas não estavam numa boa situação financeira, fim do mês. Ele voltou, anunciou o peixe durante umas 3 horas, passeando ali no meio da vila: olha o peixe, fresquinho. E ninguém comprou o peixe dele naquele dia. Na hora que ele está saindo da aldeia para ir para a casa dele, chegou um cara num carrão e viu que ele estava assim com o semblante para baixo. Ele falou assim: ei moço, é aqui que é a aldeia tal? Sim, estou vindo de lá agora. Ah, muito obrigado. Desculpa, a impressão minha, eu sou da triste. Eu falei assim: não, estou bem, é porque hoje eu fui vender peixe e não vendi nada. E o moço falou assim: você não vendeu nada? Não. Quanto você tem de peixe? Aí ele falou assim: eu tenho tantos quilos, isso está X. Ele falou assim: então o peixe é meu. Toma aqui o dinheiro. Aí eu fui pegar o peixe. Não, eu não quero esse peixe. Você vai fazer uma coisa: você vai lá na vila onde você ofereceu o peixe, ninguém quis, e vai dar para as pessoas de graça. Não toma o dinheiro. Eu falei: não, o dinheiro é seu, eu estou pagando pelo peixe. Ele agradeceu, saiu ali feliz, voltou para aquela aldeia e começou a gritar agora diferente, já com um sorriso nos lábios: olha, o peixe é de graça. Quem quer peixe de graça? Ninguém saiu na janela. O peixe é de graça, gente.
pode vir buscar o peixe. Daqui a pouco sai uma cabecinha assim: se é de graça mesmo, o senhor quer? Vem buscar. Aí saiu um, saiu dois, saiu cinco, e o peixe todo acabou. Graças a Deus fiz minha parte, botei meu dinheiro no bolso e fiz as pessoas felizes. Na hora que ele estava voltando, veio uma velhinha assim, correndo, com muita dificuldade. Quando ele olhou, ele até parou no rumo onde ele estava e foi de encontro àquela senhora. O que foi, minha senhora? O peixe, eu quero peixe. Ele falou assim: mas eu avisei, as pessoas vieram aqui e levaram todos. Ah, mas eu não acreditei que era de graça. Assim como tem muita gente que não acredita que a salvação é de graça, assim como tem muita gente que não acredita que o Senhor Deus responde às nossas orações por causa da sua imensa e infinita graça. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade está no versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. E a gente não ouve. Geralmente nós só escutamos, mas não ouvimos. Escutar é você deixar passar e não processar dentro de você. Ouvir passa por você. O convite de Deus é: inclinai os vossos ouvidos, presta atenção no que eu estou falando, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco, vão ler comigo, farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus quer fazer uma aliança conosco perpétua. O convite dele para a gente ir até ele é que ele quer nos abençoar perpetuamente, e é ele que está oferecendo uma aliança conosco. Uma aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é fiel em tudo. Quando alguém quebra a parte da aliança, não é ele que quebra, somos nós que quebramos. E ele diz que o propósito dessa aliança, irmãos, é nos abençoar como ele abençoou Davi. Os irmãos se lembram da história de Davi? Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, mas ele não foi logo ordenado rei. Passaram-se 20 anos e o povo começou a ovacionar Davi, e Davi não queria se apresentar como rei, e o povo dizia: seja o rei sobre nós, seja rei sobre nós, Davi, seja rei sobre nós. Ele foi para onde? Lá na caverna do Adulão. Ele queria o anonimato, ele não queria ficar de frente, e ele se cercou da escória daqueles dias, dos marginais daqueles dias. Mas na hora em que Deus o chamou, ele saiu do anonimato. 20 anos passaram até ele tomar posse do seu posto de rei em Israel. E depois, mesmo com os erros que Davi cometeu, a palavra de Deus diz que foi da raiz de Davi que nasceu o nosso Salvador, Cristo Senhor. Eu quero encerrar essa palavra citando que está em Apocalipse, que do trono desce um rio de águas vivas. Esse rio, você não precisa ir lá para o céu para você experimentar. Você pode tornar o céu dentro de você, se você começar a invocar o Espírito do Senhor dentro de você. Vamos ficar de pé e vamos orar.